Hoje eu vou revelar um ponto fraco meu, minha criptonita. E aí, pessoal, tudo bem? Estou de volta. Hoje eu vou falar aqui um assunto muito interessante sobre capacidades físicas e eu vou revelar para vocês a minha criptonita, o qual estou geralmente exposto na corrida de trilha, né? Eu tenho medo de altura. Pois é, e eu sempre tive medo de altura. E uma vez, mas eu tentava lidar bem com esse medo de altura, tentando gerenciar a minha exposição. Uma vez em 2020 fomos para Frade a Freira, que umas primeiras excursões do Brutus do Trail, talvez a segunda ou terceira, que a primeira eu não fui, mas fomos para Frade a Freira. E eu, Lucas, Miguel e Edu, quando chegou lá no final do treino, a gente estava no pé da pedra do Frade, que é talvez uma escalada de aderência, tecnicamente é uma escalada de aderência, não muito difícil. E os meninos foram subindo. E chegou uma hora que eu falei assim, não, daqui não dá, até porque o meu grande medo seria descer, né? Já estava com dificuldade para subir e já visualizei a descida, e para não vivenciar o pânico eu parei. E eles ficaram lá em cima. Claro que eles sacaram qual era a minha limitação. E depois disso, o próprio Miguel, ele começou a me levar para umas roubadas. Aí me chamou para treinar, foram nós dois, fomos pro Mochoara, que também é outra escalaminhada tem vários trechos assim de aderência, e eu fui me habituando. Mas eu tirei da gaveta nessa época um projeto antigo, que foi começar a escalar. Então, à medida que eu comecei a escalar e eu fui aumentando o meu repertório técnico para enfrentar essas situações de medo, eu passei a me desempenhar bem melhor nas situações que me provocam insegurança e medo, tá? Então eu posso falar para vocês que eu sou o cara que tem medo de altura mais corajoso do mundo, porque hoje eu vou lá e mesmo com medo eu enfrento, e eu sei mais ou menos o que eu consigo encarar, tá? Mas o que eu quero falar hoje e associar com essa história é que as intempéries, as dificuldades ambientais, elas vão diminuir os nossos valores de performance. Vou ser mais claro, né? Nós, como corredores de trilha e montanha, a gente está exposto a qualquer alteração ambiental que o ambiente promova para a gente. Isso aí é o calor, isso aí é a altitude e a altimetria acumulada, isso aí é o nível técnico da trilha, isso aí é a areia, isso aí é frio, isso aí também é medo. Então, essas questões que são fora força, resistência, preparo, aparentemente, elas vão sempre diminuir os nossos valores de performance. Por exemplo, se eu ranquear minhas capacidades físicas, força, potência, resistência aeróbica, coordenação, etc e tal, eu vou ranquear elas com uma nota de 0 a 10. Digamos que no calor eu perca 3 pontos de cada capacidade física. Na altitude eu perca 2 pontos. No nível técnico alto eu perca 4 pontos, tá? No frio eu perco 5 pontos. Com medo eu perco 7 pontos. Ou seja, essas situações, elas derrubam a minha capacidade física por vários motivos. Drenagem de energia, drenagem de neurotransmissores,
ativação neural, né? A área do cérebro que está hiperativada, preocupada com essas intempéries aqui, e tira a ativação da parte do controle motor. A verdade é que elas têm um impacto negativo nos valores da nossa performance, certo? Diante dessa verdade, cabe a nós duas abordagens. A primeira é aumentar os valores das capacidades para que sobrem independente do fator adverso externo ou do fator adverso ambiental. Então, quanto mais for o meu valor de capacidade, teoricamente, menos eu vou perder, né? Se eu tenho uma intervenção externa que vai me tirar 3 pontos do meu ranking ali de força, por exemplo, eu tenho 5 e ficar só com 2, é bem diferente de eu ter 9 e ficar com 6, certo? Então o que sobra é acima da média necessária, mínima, para você cumprir as tarefas físicas e motoras, tá? Esse é um ponto de vista. Então, com a melhoria das capacidades físicas, você, diante dos fatores adversos, você melhora o seu rendimento. Você minimiza também a importância desses acontecimentos no seu físico e no seu emocional. E eu tenho acompanhado alunos e atletas que, diante de calor, diante de frio, diante do nível técnico exigente e principalmente diante do medo, uma vez que eles melhoraram as capacidades físicas dele, ele se expõe a situações muito parecidas do que numa época anterior, e eles têm um resultado muito melhor de conviver e passar por essa situação. Ok? Então, o aumento dos valores de capacidades vai minimizar o impacto dos fatores adversos ambientais na sua performance. Segundo ponto de vista, é um ponto de vista avaliativo, ou seja, as situações adversas podem revelar capacidades suas que estão em déficit, tá? Ou limitações físicas. Então, quando você é exposto ao calor, a um nível técnico muito alto, a uma situação de medo, você detecta como que essas situações adversas, elas impactam na sua performance, se ela mina a sua força, se ela mina a sua resistência, se ela mina, tá? Seu controle emocional. Ali, esses déficits foram notados, eles estão revelando pra gente, estão revelando os déficits. Então a gente pode trabalhar os déficits específicos visando a lidar melhor com essa situação ambiental desfavorável, ok? E aí eu vou trazer para vocês, a cavalo, de carona, um conceito que eu vou começar a falar mais sobre ele nos nossos vídeos e nos nossos conteúdos, porque ele está diretamente relacionado com o endurance. É um termo que em inglês está se usando muito, chama durability, e nós vamos traduzir aqui em livre tradução como durabilidade. E o que vem ser a durabilidade? É a capacidade do atleta de sustentar esforço físico prolongado e de alta intensidade ao longo do tempo, que ela é muito próximo do endurance, tá? Tem uma variação que eu ainda estou tentando perceber, mas ela tem essa característica de alta intensidade, e às vezes você, mesmo que você não se considere numa alta performance, você poderá ser exposto a uma situação que exige para você uma alta intensidade e uma alta performance, mesmo para o seu nível.
tá? Essa durabilidade, ela vai ser uma reunião de qualidades melhoradas, como a resistência física, a resistência cardiovascular, a resistência mental, emocional, o gerenciamento de energia e a tolerância à fadiga. Então, o conjunto da maximização de performance dessas qualidades vai aumentar a nossa durabilidade, ou seja, vai aumentar a nossa capacidade de responder com esforço físico prolongado de intensidade maior, tá? Durante o tempo. E a durabilidade é o fruto de um treinamento específico. O treinamento de endurance, talvez ele tenha como o grande objetivo lá no final é aumentar a sua durabilidade, aumentar a sua capacidade de responder com performance prolongada, tá certo? Então, em resumo, há uma maneira da gente minimizar fatores ambientais adversos que possam diminuir nossa performance, a gente fazendo aumento geral dos valores de capacidades individuais, de capacidades físicas, ou a gente trabalhando fatores isolados que se revelam em déficit quando expostos a situações ambientais adversas, tá certo? E que isso vai compor uma durabilidade junto com todo o pacote de qualidade física que vai permitir a gente performar em qualquer terreno, em qualquer condição climática e em qualquer condição emocional, tá certo? Espero que tenha sido útil para vocês e a gente volta em breve com mais uma pitada aí de conhecimento associado à nossa performance.